Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos. Eu sou Andréia e esse é meu canal. No quadro de hoje, Constelação na Prática, vamos abordar um tema bem especial. Minha cliente quis olhar o seguinte tema: meu cachorro come as patinhas. Posso olhar para ver no que isso está atrelado? Eu, sim, claro. Então, aí nós conversamos um pouquinho antes de abrir o campo morfológico da cliente. O que seria o campo morfológico da cliente? São as memórias armazenadas dela, uma consciência individual, com as memórias armazenadas de todo o sistema familiar dela, que são as consciências coletivas. É como se tivesse um tipo de banco de dados do seu sistema familiar que fica lá guardado todas as informações, boas e ruins, tá? Eu constelo na água, mas aqui eu vou fazer uma reprodução nesse espaço aqui. Eu vou colocando ela no campo, aí um outro detalhe muito importante. Os nossos animaizinhos, no contexto geral, quando adotamos, eles começam a ser membros do sistema e fazem parte. Muitas vezes eles absorvem doenças que seriam do sistema. Não podemos aqui prometer cura. A constelação familiar, abordando questões de animais que fazem parte do sistema, é justamente para a gente conseguir ter uma visão de algo que está oculto e, se possível, mudar algum tipo de comportamento, porque o campo vai mostrar isso. E se for doença, isso vai ter que ser tratado com a medicina tradicional, tá bom? Muito importante deixar claro isso. Então, a gente coloca ela no campo. Eu coloquei ela. E aí, como o campo é a água, ela veio assim, caminhando assim, veio vindo, veio vindo. Chegou mais ou menos aqui, nem chegou na metade. Ela deu uma virada e ficou olhando aqui. Pela experiência que eu tenho, já eu acessei aqui no campo dela uma espécie assim de uma preocupação ou uma ansiedade. Aí, ok, coloquei aqui, coloquei o animalzinho que representava o animal, que eu costumo usar esses bonequinhos, e aqui eu coloco o nome do animal nessa etiquetinha, tá? Coloquei o animalzinho no campo, ele veio vindo e ficou aqui assim mais ou menos. Eu coloquei um outro objeto que representaria o comportamento dele, que seria roer as patinhas, tá? E esse objeto aqui também veio e ficou aqui assim, mais ou menos aqui na frente, próximo dela. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Aí eu coloco a mãe dela, que entra no campo, e a mãe dela vem vindo assim, e já para aqui, fica um tempo aqui assim, e dá uma viradinha, e fica mais ou menos assim, olhando para a mesma direção que ela. Aí eu coloco o pai da cliente, tá? E o pai vai vindo assim, e o pai passa. Passa e fica assim meio que olhando lá para um outro lado. Dessa dinâmica aqui do campo morfológico, eu já consigo observar que o processo que está vinculado ao emaranhamento do animalzinho tem alguma coisa a ver com a mãe da cliente. E dentro desse sistema eu observo essa ansiedade que aumentou quando a mãe entrou no campo. E aí eu perguntei para ela: me diz uma coisa, como que é o teu relacionamento com a tua mãe? Você sente alguma ansiedade? Você sente alguma coisa assim que você não consegue resolver? Isso te perturba? O que que é? Aí ela disse assim: olha, embora eu goste muito da minha mãe, eu tenho dificuldades de me relacionar com ela. A gente tem pensamentos muito divergentes, então a gente discorda de muita coisa. Inclusive, eu discordo do tipo da forma como ela educa o meu irmão mais novo. Daí eu falei assim: ah, você tem um irmão mais novo, então vamos colocar ele no campo.
Coloco esse bonequinho aqui para representar o irmão dela. Ele entra aqui no campo. Quando ele vem vindo, ele já cola aqui na mãe. Fica olhando para a mãe e a mãe já vira e já fica um de frente pro outro aqui, ó. Consegue perceber? Então, a dinâmica fica assim. Fica ela aqui, o cachorrinho, o sintoma, que é morder a patinha, a mãe. Aí, aqui nessa dinâmica, eu pergunto para ela o seguinte. Você sente uma ansiedade com relação de não conseguir resolver o que você tem com a sua mãe, de não conseguir se entender com ela? Ou essa ansiedade está ligada ao seu irmão, pela forma como a sua mãe lida e educa o seu irmão? Ela assim, eu tenho ansiedade de tudo, porque isso até um pouco me incomoda, porque eu não sei o que fazer para lidar melhor com a minha mãe, e eu discordo de muitas coisas que ela faz com o meu irmão. E ela assim, e às vezes eu quase me desentendo com o meu irmão justamente por isso, porque eu discordo e eu fico ali dizendo para ele que ele não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Nessa dinâmica aqui, conforme ela vai falando, as coisas aqui vão se intensificando, sabe? E mais ou menos conforme ela ia me contando as histórias, o que significava que o comportamento veio vindo mais aqui para esse lado, veio trazendo mais ainda ela para mais próximo. O que significa que essa ansiedade toda e essa irritabilidade de um controle de algo que não, não diz respeito a ela, está indiretamente sendo passada para o animalzinho. E ele, por não saber, né, ele tomando essas dores do sistema, que é como se fosse algo pairando ali energeticamente, ele tá comendo a sua patinha. Aí o que que eu disse para ela assim, bom, já percebemos que a dinâmica que faz o seu cachorrinho morder as patinhas está muito atrelado ao teu comportamento, à tua ansiedade e com relação a coisas que estão fora da tua alçada. Então, o que que você vai ter que fazer a partir de agora? Mudar o seu comportamento. Primeiro lugar, controlar a sua ansiedade. Toda vez que você se sentir ansiosa com relação a esses temas, você vai ter que procurar alguma forma de controlar isso. Não passando, não transferindo mais esse sintoma e esse sentimento para o seu animalzinho. Um segundo momento, depois de controlar isso, é você entender que entre as leis sistêmicas, que são 3 ordens do amor, que elas são leis universais que interagem dentro da nossa vida, temos consciência disso ou não, é que você está transgredindo uma das ordens que é a da hierarquia. A hierarquia significa quem vem antes, uma ordem de quem vem antes. A ordem de quem vem antes é sua mãe, você, seu irmão. Mas dentro dessa ordem, os pais, o pai e a mãe, são sempre maiores que os filhos. E aqui deve haver um respeito entre eles, tá? E quem deve, você precisa entender que quem deve educar o seu irmão é a sua mãe, não é você. Quando você tenta educar o seu irmão, você está saindo dessa ordem. E isso gera um outro tipo de amaranhamento, um outro tipo de conflito, e talvez seja essa a sua ansiedade que você não consegue controlar e não está dentro do seu controle. Então, é uma forma de percepção que você tem que ver diferente e mudar esse comportamento, até para você também não passar isso para o seu animalzinho. Aí ela falou assim, faz todo um sentido, porque é exatamente isso que acontece comigo. Eu sim, só que quem acaba sofrendo com mais intensidade é o seu animalzinho. Então agora nós vamos para uns exercícios que você vai fazer com o seu animal e depois com você. Aí eu disse para ela assim, você vai fazer o exercício aqui e depois você vai fazer com o seu animal, olhando para ele, conversando com ele.
Aí ela disse, ok. Aí a gente foi para os exercícios sistêmicos, que são falas que a gente percebe quando a gente está acessando esse campo aqui do sistema familiar. E aí as falas foram muito bonitinhas, assim, a percepção que a gente tem no campo. Eu disse assim para ela, você vai fechar os seus olhos, imaginar o seu animalzinho na sua frente. Ela se preparou, fechou os olhos. E aí eu disse assim, você agora vai dizer para ele, sinto muito por ter transferido a minha ansiedade para você. Aí ela repetiu essa fala. Aí eu disse assim, diz para ele assim, é, você não tem que lidar com as questões que são da minha família. Você é apenas um animalzinho. Aí ela reproduziu essa fala. Depois eu disse para ela assim, diz para ele também. Você deve ser um cachorrinho feliz, brincando dentro do seu sistema. Deixe que o que é meu e da minha família que fique comigo. E seja feliz, sendo apenas um cachorrinho. Aí ela reproduziu essa fala. Percebi que ela se emocionou, mas ela se conteve. E aí eu disse para ela, quando você ver o seu cachorrinho, você vai falar isso para ele. Que ele é apenas um cachorrinho e que você vai, a partir de agora, tomar outras posturas diante desses acontecimentos. E perceber que questões que estão fora do controle, a gente tem que aceitar. Não tem o que ser feito. Você tem que voltar para o seu lugar de filha e aceitar a forma como a sua mãe educa o seu irmão, não deixando que isso interfira não só dentro do seu quadro emocional, porque uma ansiedade também vai gerar um fator, vários fatores de desencadear problemas emocionais e ainda assim está transferindo para o animalzinho. Então, aqui são questões pontuais a serem trabalhadas, que a constelação é a chave para você perceber isso. Mas a cura, nessa forma desse sistema, também está vinculado ao tipo de mudança de comportamento da pessoa que está constelando. Isso é muito importante. E dentro desse quadro aqui, eu espero que vocês tenham gostado de entender o que acontece nas dinâmicas, principalmente com animais. E eu tenho uma notícia muito legal para contar para vocês. 2 meses depois dessa constelação com o animalzinho, eu tive a notícia de que ele já não estava mais comendo as suas patinhas. E é uma coisa que ela visualizou aqui e depois mudou o seu comportamento lá, e isso repercutiu e ajudou na dinâmica da vida dela e da convivência dela com seu animalzinho e também na convivência dela com a família dela. Então, essa expansão de consciência através da constelação é muito enriquecedora. E dentro desse contexto, eu agradeço a Bert Helling por todos esses ensinamentos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa constelação na prática. E se vocês ficaram com alguma dúvida e quiserem comentar no vídeo aqui, eu respondo assim que eu puder. Eu espero vocês no próximo quadro. Um grande beijo. Tchau!